Olá, meus queridos! A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estou aqui por mais um trabalho de 365 dias andando com Deus. Tirando essa mensagem hoje, faltará apenas 31 mensagens, isso quer dizer 31 dias para terminarmos esse trabalho tão abençoado que começamos lá em janeiro deste ano aqui, né? Estamos aqui 333 dias direto pregando a palavra de Deus. Minha alegria é imensa, satisfação, muito mais ainda, tá bom? E o ano que vem, né, vamos falar sobre o livro de Jó, né? O livro de Jó, onde estaremos conversando sobre esse personagem tão brilhante e um livro que tem muitas coisas para nos ensinar. Espero que você esteja conosco aqui aprendendo, né, o que Deus vai nos ensinar nessa nossa caminhada aí de quase um ano, né? Pode dizer assim, são 40 e poucas mensagens, 40 e poucas semanas, então é quase um ano pregando. Mas nós vamos ter novidades durante ainda o ano de 2026, que é muito grande, muitas mensagens, vamos trazer aqui vários vídeos de mensagens e pregando, tá ok? Vamos lá, o tema de hoje é um tema muito interessante. Exemplo de Eutico. Conhece ele, Eutico, né? Registrado no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. O texto está justamente lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7 até o versículo 12, tá ok? Vamos para a nossa história. Devo admitir que estava com dificuldades de me manter acordado. O pregador, o convidado, falava monotonamente há 45 minutos. De acordo com o esboço apresentado, não estava nem na metade do sermão. Não tenho culpa se cair no sono, sussurrei para minha esposa. Não seja um Eutico, ela respondeu, me cutucando com a ponta da caneta para manter-me acordado. Observemos a famosa história do dorminhoco. A igreja em Troade tinha se reunido para adoração no domingo. Estava lotada e Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Com um ensino profundamente teológico fluindo de Paulo, uma casa lotada e com muitas lamparinas acesas e pouco ar fresco, uma sonolência logo recaiu sobre um jovem. O pobre Eutico caiu no sono enquanto o apóstolo ensinava. Isso era inaceitável. E Lucas estava lá para registrar seu delito. Que vergonha. Porém, mesmo tendo sido Eutico o primeiro a ser pego cochilando durante um sermão, você e eu podemos estar em seus sucessores de hoje em dia. É isso aí, verdade. Pessoalmente, acho que Eutico tem sido mal interpretado. Obviamente, ele queria saber mais sobre Deus. Era por isso que ainda estava lá ouvindo Paulo à meia-noite. Mesmo a casa superlotada, Eutico encontrou um lugar para sentar, no parapeito da janela do terceiro andar. Não era exatamente um lugar mais seguro, mas isso mostra quanto ele queria assimilar a palavra do apóstolo. Assim, o jovem não deveria ser tão criticado nessa história. Podemos aprender com ele. Precisamos ser um Eutico. Não caindo no sono durante o sermão, mas desejando e sendo determinado a ouvir a palavra de Deus, mesmo que isso signifique ficar sentado por horas, desconfortavelmente, no parapeito de uma janela do terceiro andar. A história de Eutico é uma história muito
muito interessante, né? E tem esse lado também que eu queria que hoje vamos passar para vocês aqui, o outro lado do Eutico, né? Geralmente se critica muito ele porque ele estava lá, acabou dormindo, mas uma coisa é certa, havia um interesse grande também dele, e muito dele, aprender a palavra de Deus. Senão ele estaria indo para sua casa, mesmo cansado. Ele estava lá ouvindo Paulo pregar, ouvindo Paulo ensinar, e incansavelmente estava ali, e de repente, é claro, pode ter batido um sono. E o interessante é que aconteceu o fato, ele caiu, acabou morrendo, mas Paulo foi lá, orou para que Deus o ressuscitasse, e assim foi feito. Isso mostra o quanto Deus se interessa em ver-nos entusiasmado com a palavra dele. A pergunta que eu vos faço: você tem entusiasmo em ler a palavra de Deus? Ou é aquele tipo de pessoas que se deixa levar pelo sono e não permite ouvir a palavra do Senhor? Ler a palavra, estudar a palavra, é muito importante isso para todos nós. Hoje ontem mesmo eu brinquei com meu amigo Aguinaldo, né, sobre o livro. Ele falou assim: rapaz, eu tô com fome. E essa fome, ela é interessante, né? A fome de aprender mais, a fome de nos saciarmos em Deus, em nos envolvermos. A minha vontade, se eu pudesse, era ler um livro a cada semana, mas é complicado, é difícil. Principalmente no meu dia a dia, é muito difícil isso acontecer. Mas a vontade é essa, a vontade de pegar um por um, ficar ali parando para ler, porque é muito importante obtermos conhecimento, principalmente quando a gente vai conhecer Deus, quando a gente vai desenvolver mais com Deus. E eu te coloquei um exemplo disso, né? Que ele tinha interesse. Então vamos parar de criticar o nosso amigo Eutico, né? E vamos olhar para o outro lado do Eutico, que é o lado de querer aprender, de estar ali, né? Ele acabou dormindo, é claro, mas uma coisa é certa: Deus sempre está pronto para atender as pessoas também, que mesmo estejam cansadas. Então, por isso, o interesse, a intenção, a vontade, ela vale muito mais do que qualquer coisa. Por isso, a minha palavra para você hoje é essa: vamos seguir o exemplo de Eutico, né? Segue o exemplo dele para aprender mais a palavra de Deus. Vamos ler, vamos ter interesse. Esses dias eu estava passando numa livraria ali em Campo Grande, ou melhor, não achava mais livraria evangélica em Campo Grande, né? Naquele tamanho de Campo Grande, né? Quem conhece aqui o Rio de Janeiro, só achei duas. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não têm mais interesse de ler, não têm mais aquela vontade de ler, né? Hoje, é claro que foi criado os livros digitais, mesmo assim também não leio também, e os livros palpável, eles não mais são procurados como era antes. Mais ainda, como nós podemos conhecer a história de Elias, ainda esses 7.000 ainda que não se prostraram diante desses fatos de não ler mais, de não procurar mais, de não ter o prazer de ter a sua própria biblioteca, de poder olhar para a biblioteca e você diz: olha, hoje eu vou ler esse livro de novo, eu vou ler esse livro aqui, eu vou estudar esse aqui. É maravilha isso, né? Você ter na sua frente recursos teológicos para você enfrentar o seu dia a dia. Estudar a teologia não é pecado. Pecado é você não estudar. O pecado é você não participar e não ter a intenção de aprender a palavra de Deus. Isso é pecado. Vamos para o nosso examine. Leia os livros de Neemias, capítulo 8, verso 1 a 18, e Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11,
O que essas pessoas estavam fazendo com a palavra de Deus? Leia aí essas duas passagens, muito interessante. Você pode ler elas, mas lê com carinho, lê com atenção, né? O que eles estavam fazendo com a palavra de Deus? O que você faz com a palavra de Deus? O que você está fazendo com ela? Está guardando ela? É mais um livro que está sobre a sua estante, né? Que não é utilizado? É aquele livro que você não tem muita importância? Não. Né? Então é hora de nós revermos nossos conceitos. O considere o seguinte: ore pelo seu pastor enquanto ele prepara e prega a palavra de Deus. Você ora pelo teu pastor, né? Para que ele cada dia venha trazer uma palavra diferente para você, para a igreja, para que Deus possa usá-lo no intermédio da pregação da palavra de Deus? A pergunta é: se você ora pelo seu pastor? Eu queria que você me dissesse aqui no comentário deste vídeo, né? Se você ora por ele, né? Eu queria conhecer essas pessoas que orem pelo seu pastor, né? Eu quero, para poder eu orar também por eles, para Deus, para eu poder abençoá-los também, porque critica-se muito os pastores, mas poucos se oram por ele. Para orar pelo seu pastor, antes de sair de casa, não tem aquela oração que você faz na igreja? Quando você dobrar os joelhos: Senhor, abençoa o meu pastor que vai pregar hoje. Abençoa o pregador que vai trazer a palavra. Abençoa o pastor que vai trazer um estudo bíblico. Abençoa o pastor que vai trazer o devocional todos os dias. Que cada dia seja uma palavra que a qual venha ao meu coração vinda do Senhor. Bom, olha assim. Continuar. Ore para que você ouça o sermão, né? Não que você durma durante o sermão ou converse durante o sermão. O que mais você pode fazer para ouvir a palavra? O que você pode fazer, né? Na igreja, ano que vem, nós vamos agora criar a nossa escola bíblica, né? Não é a escola dominical, como eu ainda oro para que nós possamos um dia criá-la lá na igreja, mas sim, uma escola bíblica durante a semana, para a gente poder ali tirar as dúvidas dos irmãos, trazermos alguns assuntos muito importantes, de aprendizados, de crescimento, de comunhão, ok? Vamos lá, que Deus abençoe a sua vida e que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe para onde quer que nós formos, né? Vamos ficar juntos aqui para podermos dar continuidade ao nosso trabalho. Que diz os irmãos, falta 31 dias. Então, nesses 31 dias, vamos ficar mais forte aqui, em nome de Jesus, tá? Até amanhã, por mais uma mensagem. Quero dizer que hoje acaba novembro, né? Hoje acaba novembro, hoje é 30 de novembro, o mês acabou e amanhã é 1º de dezembro. Já começa amanhã o primeiro dia do último mês de 2025. Tá acabando. E é bênção a todos nós. Deus abençoe.